gente não se fala, mas assim, eu fui uma intercessora do Carlos, né? Eu respeito, porque já teve 2 relacionamentos, não deu certo, e ele tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova, eu acho que ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio, ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade, mas eu não desejo nenhum mal para ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero conviver. Eu não tenho nenhum problema com ele, o problema que nós tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso, mas eu não sou obrigada a conviver. A Bíblia, ela me dá esse respaldo. Não proíbo meu marido jamais de ter relacionamento com ele, jamais, mas eu não consigo conviver. Então ele tem a liberdade de ver a Júlia, a netinha dele, a hora que ele quiser, viajar juntos, vão pescar juntos, porque enfim, é o filho dele, né, eu respeito, eu não gostaria que fosse assim, mas ele tem o gênio dele, eu tenho o meu também, algumas coisas eu não concordo, e aí para não ter problema maiores, eu prefiro me afastar. Assim, Eduardo, uma família que não é, como diz aquela composição, né? Uma família muito unida no cometimento de crimes, talvez, mas uma família que não consegue sentar à mesa. É uma família que fez dos seus ressentimentos, uma família que, com base em todas essas relações trincadas, leva essa roupa suja para lavar também frente ao Brasil. E vem dessa família quase todos os males que a política brasileira tem apresentado nos últimos tempos. Do palácio para fora, mas do palácio para dentro também o reino da Dinamarca está podre pro lado dos Bolsonaro. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o lado das relações intrincadas, do lado humano do Bolsonaro, ou desumano do bolsonarismo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que esse lado humano não chega em mim, não chega na população e não me interessa. O que eu escuto da boca dessas pessoas não merece confiança. Tudo que eles falam é de se colocar sob suspeita. Então, eu nunca prestei atenção mesmo na relação familiar deles. Eu conheço a milícia do Rio de Janeiro, eu sei das relações que eles têm, já declaradas ao público. Eu acho que eles não trouxeram tudo de ruim que aconteceu no tempo em que eles ocuparam os cargos de poder. Existe um bastidor nisso tudo. Em si, esse sujeito não tem capacidade de chegar onde chegou. O que havia era uma determinação dos poderes econômicos de impedir o PT de continuar no governo, porque apesar de estar servindo aos cheios de dinheiro, também estava servindo aos sem dinheiro. Isso eles não admitem, porque os sem dinheiro têm que permanecer ignorantes, com baixa autoestima, com sensação de incompetência, aceitando a opressão como inevitável. E o que aconteceu nos governos do PT é que foi aberto umas portas que colocaram dentro das universidades preto, pobre, periférico, nordestino pobre, gente que não deve, na visão desses poderes que bancaram essa família no governo, não interessa a eles que o conhecimento chegue nas periferias. É preciso manter a ignorância nas periferias. Agora, essas figuras são marionetes, são fantoches. A gente escuta eles falando, é bizarro, tudo inacreditável, é a falsidade em pessoa, sabe? É o jogo, é aquela coisa, o dinheiro fácil, rápido e sem consequência nenhuma. A visão deles é essa da vida. Eles entraram na política partidária com a intenção de ganhar dinheiro. Não foi na intenção de servir a população como devia ser qualquer política, né? Então, eu classifico isso de farsa. Eles foram marionetes maiores, porque estavam na presidência, durante esse período. A prioridade era tirar o PT, tirar as políticas do Lula, minimamente para o povo. Só que eles se mostraram ingovernáveis, incontroláveis, né? O mercado precisa de previsibilidade, e o Bolsonaro é completamente imprevisível. Então chegou ao ponto de ameaçar os ganhos dessa corja, podre de rica e pobre de espírito. Então foi preciso tirar o Bolsonaro, mas não denunciando claramente os crimes dele. Tanto que eu vi a Globo esconder os crimes dele o tempo todo. Quando falava dos males que o governo dele produzia, era o governo, não citava o nome Bolsonaro, né? Foi escondendo, para não ficar muito clara a farsa que foi montada para retirar do governo, sob o pretexto da corrupção, um partido que estava minimamente olhando para os de baixo. Eu não acho importante a relação familiar deles, mano, acho nojento.
Eu particularmente entendo que, e costumo dizer, que o espelho da gestão do Bolsonaro, com esse ressentimento vomitante, ele é o reflexo de todas as outras relações, né? De todas as outras dinâmicas em que ele traz para a lógica da política. E por isso, ao meu ver, ajuda a mapear um pouco o seu desprezo pelas mulheres, o desprezo pela estrutura familiar, porque está ali, né? Está ali nesse bastidor, está ali nesse lugar. Né? A gente vê que o mais próximo que o Bolsonaro tem de uma pessoa negra é o Hélio Negrão, que sempre serviu como aquele totem do lado dele, então aquele desprezo pela negritude está na forma como se coloca, né? Entre outras coisas. E aí, Eduardo, você tocou num ponto que hoje o doutor Marcos Caseiro falou, e aí eu quero ouvir a sua análise sobre isso. Quando você diz, né, foi para evitar o PT chegar ao poder, ali seria o Haddad naquela primeira instância, depois o presidente Lula consegue recuperar o elan da energia para evitar de novo a extrema-direita, e esse grande partido da oposição da extrema-direita é o antipetismo, né? Agregado e com todos os seus interesses múltiplos. Mas o doutor Caseiro definiu que o ódio à presidência de Luiz Inácio Lula da Silva vem do lugar da aporofobia. Você concorda com isso, Eduardo? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. É preciso desprezar os pobres. Apesar deles serem os mais necessários na sociedade, né? Quando eu frequentava os movimentos sociais, que eu morava no Rio de Janeiro, ia nas periferias, nas favelas, nos movimentos, as exceções à regra dentro da massa. Muitas vezes eu via a revolta produzir a ideia de que se o morro descer para o asfalto, a periferia for para o centro, vai ser o caos. E eu esperava a oportunidade para me manifestar, para chamar a atenção que todo dia, escuro ainda, o morro começa a descer para o asfalto e a periferia começa a ir para o centro. E isso vai a manhã inteira, lota os transportes coletivos para o povo chegar no centro, para a periferia, e servir a sociedade. E isso é que faz a sociedade funcionar. O caos vai ser quando o morro não descer para o asfalto e quando a periferia não for para o centro. Aí vai ser o caos porque nada vai funcionar. Aí vai se perceber quem é de verdade importante nessa sociedade. Porque pararam de me chamar para fazer palestra em universidade porque eu tocava nesses pontos. Na falsidade do sentimento de superioridade, e perguntava qual é o trabalho mais importante, mais imprescindível, sem o qual nada funciona nessa sociedade. E o pessoal ficava meio na dúvida. E eu dizia, é o trabalho braçal. Se não for o trabalho braçal, não existe universidade, não existe hospital, não existe asfalto na rua, não existe um imóvel construído. É o trabalho braçal que faz tudo, que planta, que colhe, que transporta, que prepara. A base é o trabalho braçal. Por isso, o ensino público não tem como função instruir o povo. Tem como função formar mão de obra de baixa qualificação para ser explorada até o talo. O ensino médio já prepara aqueles que vão administrar os ignorantes. Esses vão ter seus direitos garantidos, talvez até algum privilégio, mas sob ameaça. Não pisa fora da risca, senão você cai. Para com isso de solidariedade com os de baixo. Não questiona o sistema social. A classe média é fácil de acuar, porque tem o que perder. Os de baixo não têm o que perder. Esses precisam de repressão explícita. E aí as forças de segurança vão para cima. Você vê que não tem tiro em bairro de classe abastada. De fato. Não se morre dentro de casa, não se morre na cama, porque varam uma bala de fuzil pelas paredes da sua casa e arranca o tampo da cabeça de uma criança. Isso na classe média não pode, mas na periferia é regra. É a forma que tem de enquadramento para cada classe social. E com base nisso, Eduardo, como é que você vê hoje a relação, não só do governo, né, mas do campo progressista como um todo, com as bases, com essa classe trabalhadora? Como que está havendo esse diálogo e onde ele pode ser afinado, uma vez que a gente vê, muitas vezes, o que o Gessé chama de pobre de direita, né? A gente vê uma inclinação do não atendimento às utopias, à expectativa e esperança, e o sujeito sendo cooptado pela mais canalha venda de um sonho inalcançável que o cultismo e o neopentecostalismo criou. Rapaz, eu não concordo com essa expressão pobre de direita, porque o pobre, a maioria esmagadora, não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda, não sabe o que é fascismo, não sabe o que é comunismo. O que acontece é que a estrutura social realmente é revoltante, é visivelmente injusta, desigual por extremo, favorece uns poucos e
massacra a grande maioria. Então, realmente, há um sentimento de raiva. E a direita não é bem a direita, mas a publicidade que se vende sabe fabricar muito bem a forma de canalizar esse ódio contra um governo, seja ele qual for. Porque a estrutura da sociedade ela é montada de uma forma corrompida, corruptora e corrupta. Qualquer governo convive com isso. Seja de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. A estrutura ela passa por todos os governos e ela é dominada pelos poderes econômicos, ela é totalmente corrupta. Agora, quando o governo serve aos interesses dos de cima, ninguém fala em corrupção. É pontual. É alguma briga de cachorro grande, alguém denunciando alguém, é pontual, não se atribui ao governo. Agora, quando um governo faz alguma coisa pelos de baixo, aí entra o berreiro. Corrupção, 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 governo corrupto, governo corrupto. Não é corrupto o governo, é corrupta a sociedade na sua estrutura. Ela é feita para ser corrupta. Ela é feita para que o dinheiro tenha um poder de pressão irresistível nas instituições. Por isso que eu falo, nós temos instituições democráticas, mas não democracia. Porque as instituições são totalmente infiltradas, pressionadas, dominadas, sequestradas por poderes econômicos, que têm na sua mão o megapoder das comunicações, que pode destruir qualquer reputação, que pode inventar qualquer mentira, que deve imposto e não paga. Ou seja, é um poder colossal dentro do país, dominando as comunicações, diante de uma população que é sabotada na formação de senso crítico, que não tem como se defender, não tem como criticar, porque a educação popular não deixa desenvolver o senso crítico. Prepara o cara para ser porteiro, para ser almoxarife, para ser qualquer profissão subalterna, sem dar condições dele olhar a sociedade de forma crítica. Ou seja, é o opressor que sonha, o oprimido que sonha em ser opressor. Por quê? Porque ele não tem capacidade desenvolvida de imaginar uma sociedade sem opressão. Ele vê como inevitável. Oprimidos e opressores são imutáveis na visão colocada. Por quem? Por quem oprime, claro. Então o cara sonha em sair da opressão oprimindo, porque não tem capacidade crítica. E aí seria só um câmbio desses espectros, desses lugares, né? Nessa transição, dessa dialética do opressor ir pro lugar, do oprimido ir para o lugar do opressor, mas não redundaria numa dinâmica mais saudável de sociedade. Como se disse, as instituições com um verniz democrático, mas não uma democracia plena. O que falta para termos, então, uma democracia, Eduardo? Consciência popular, mano. Não vi nenhum movimento do PT nesse sentido. Ao contrário. Em 1980, eu larguei uma faculdade, peguei uma mochila e botei nas costas. E saí viajando de carona. Na época, o PT era pequeno. Quer dizer, não era nem pequeno, mas não estava nos cargos de poder. Não estava nos cargos. Então, eu estava ali vendendo meu artesanato, eu encontrava com um petista militante vendendo broxinho, na mesma situação que eu. Só que os broxinhos eram fabricados, e o meu trabalho era todo manual. E era uma galera simpática, conversadeira, bom de trocar ideia. Depois do Mangueiras, a gente se juntava, falava de política, falava do mundo, da ditadura. Ainda estavam os militares no governo. E eu estava andando na beira de estrada, no meio do sertão, via uma casinha de taipa, velho, coberta com palha, escrito em cima, diretório do PT. Eu entrava, mano, saía do sol, ia para a sombra, encontrava uma cara simpática que olhava para mim e falava: "Oi, tudo bem?" Não perguntava o que eu queria. "Oi, tudo bem? Você quer uma água?" No Nordeste é comum, a primeira coisa que oferecer seja água, e é compreensível. E aí eu ficava ali vendo os murais, vendo quais eventos que ia acontecer em cada lugar, era um pessoal acessível, simpático, mas o tempo foi passando. Eu passei 2 anos sem ver gente esclarecida, sem ver gente universitária. 2 anos mendigo, dormindo em favela, no papelão, em casa abandonada, pedindo o que comer, Aí, depois de 2 anos, eu comecei a ter filho. Aí comecei a procurar as pessoas que tinham mais dinheiro, fazer um trabalho mais bem elaborado, uns brincos mais bonitos, e tal. Aprendi a trabalhar, e aí ia para os bares da classe média. E foi engraçado que quando eu cheguei nos bares da classe média, durante a gravidez da minha primeira filha, eu reconheci o linguajar, que tinha 2 anos que eu não via. E pensei comigo: olha onde estão os universitários. Lá onde eu vivo, esses caras não aparecem. Já naquela época, eles não iam nas profundezas da periferia, mas estavam na rua. Depois de um certo tempo, eu comecei a botar minhas ideias no meu trabalho, gravar broxinhos com ácido, depois com percloreto de ferro,
botar em relevo, fazer o brochinho com solda, esmeril, trabalho todo manual, mas com ideias, críticas, né, questionamentos, proposições, ironias, frases de profundidade, reflexivas. E aí o meu público mudou, porque é diferente a pessoa que compra coisas bonitas da pessoa que compra coisas pensantes, reflexivas. Então meu público melhorou de qualidade e dava papo, rolava assunto. E uma vez em Salvador ainda, eu fui numa mesa com 4 pessoas e as pessoas gostaram muito, debateram vários assuntos que estavam nos meus broches e tal, acabaram me comprando e aí fizeram a sugestão. Olha, se você for na Assembleia amanhã, você vai vender pra caramba. Eu falei, que Assembleia? Assembleia no Sindicato dos Professores. Aí eu peguei o endereço, no dia seguinte eu levei a banquinha e armei na porta. E vi passar os professores sindicalizados do ensino público, que eram mais engajados politicamente do que a maioria dos professores. Os sindicalistas sempre são mais politizados do que os não sindicalizados, ou os que não frequentam, né? Os que frequentam. E eu comecei a conviver com o pessoal da esquerda. Aí descobri os outros sindicatos, jornalistas, bancários, etc. E comecei a frequentar os sindicatos e comecei a acompanhar as correntes de pensamento da esquerda. E comecei a ver a evolução, e o tempo foi passando. E sindicato eu sempre ia. Não passei aí só em sindicato. Eu estava nos bares, eu estava na rua, eu estava nas praças, estava nas praias. Mas quando tinha um evento sindical, eu ia. Na CUT, eu via os murais, assim, cheio de cartazes dos eventos, eu selecionava os eventos para ir expor. Então, eu comecei a conviver com os politizados. Politizados no sentido partidário da palavra, porque politizado todo mundo é. Consciente ou inconscientemente, você está na polis, você é politizado.